Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de fabricação mecânica, parte de usinagem, né, torneamento. É o segundo vídeo aqui sobre essa situação problema. No primeiro vídeo a gente falou sobre características gerais, né, com base nas informações aqui descritas. E agora a gente vai para a análise do contexto aqui da situação de fato, né. Um técnico em mecânica necessita realizar a usinagem de uma peça de alumínio pelo processo de torneamento. No caso, a peça ficará com dois diâmetros distintos, um de 1 polegada e outro de 3/4 de polegada. Com base nessas informações, calcule a RPM final para cada diâmetro. Beleza, aqui alguns pontos importantes. Material da peça, né? Porque o material ele é informado, o cálculo não só de RPM, qualquer parâmetro de corte, ele vai ter uma base grande ligada ao tipo de material. Por quê? Dependendo do tipo de material, você vai ter um parâmetro de corte diferente. E não só o parâmetro de corte, obviamente, né? A própria geometria de aplicação da ferramenta de corte, seja uma ferramenta padronizada, né? Uma ferramenta com inserto, ou uma ferramenta afiada manualmente. Teoricamente ela vai ter ações no que diz respeito ali à geometria de corte diferente, né? Desde o ângulo de cunha, né? Desde o ângulo de saída, ângulo de folga, e isso obviamente altera de acordo com o tipo do material. Você diz, mas é só o tipo do material que interfere? O tipo de usinagem ele também interfere, né? Se vai ser uma usinagem é mais difícil, né? Ou seja, uma usinagem onde você vai ter corte intermitente, vibração. Se você vai ter uma usinagem ali de teor médio de dificuldade, né? Onde o material está com carepa, ou se vai ser uma usinagem, né, de mais fácil ali execução, onde o material ele já está pré-usinado. Então, esse tipo de característica também interfere diretamente ali no parâmetro de corte, né? Por isso que muitas vezes, ciclo de usinagem, a peça ela já chega pré-usinada, né? Ou seja, ela acaba passando ali por um ciclo de desbaste, aproximação, remoção de carepa, né? Um processo de brasagem, ou um processo abrasivo, né? Desculpa, brasagem não, um processo abrasivo ali para remover, né? Excesso de carepa, né? Um jateamento, enfim, né? Acontece essa situação da peça também chegar com já com parte do material removido para facilitar ali o ciclo de usinagem final. Então, são características que interferem ali no parâmetro de corte, né? E outro detalhe, obviamente, aqui o diâmetro da peça, né? O diâmetro da peça. Nesse caso, a peça vai ficar com dois diâmetros, né? Então, você teria ali um diâmetro 1, vou chamar aqui diâmetro 1, e diâmetro 2, beleza. Essas outras informações que eu falei referente ali ao material, normalmente você tem duas situações: informação direta do fabricante, se for uma ferramenta padronizada, né? Lembrando que, obviamente, ferramentas padronizadas é muito difícil que você vai encontrar uma ferramenta que ela venha a atingir, né? Venha a ser ali execuível para todos os tipos de materiais, né? Normalmente você vai ter uma, no máximo ali 3 características de materiais, né? Tem alguns fabricantes, né? Eles fazem essas indicações, né? Essa ferramenta aqui ela serve para esses 3 tipos de materiais, esses dois, né? Tem determinadas condições, mas obviamente você tem que ficar atento com isso, porque vai ser uma característica importante ali do ciclo de usinagem. Beleza, e com base nessa informação ou do fabricante ou também de um manual técnico, você vai ter informação de um elemento chamado velocidade de corte, né? A velocidade de corte que a gente já falou algumas vezes aqui no canal, mas a gente vai falar mais nos próximos vídeos, né? Nesse caso aqui, a gente está indicando que você vai encontrar essa informação ali, ou do fabricante, uma tabela de manual, enfim. Mas a gente não vai falar sobre isso agora. O que acontece? Para chegar à rotação, o cálculo da rotação final, você precisa ter o quê? Os diâmetros. Os diâmetros estão aqui indicados, mas você precisa que esses valores estejam em milímetros, né? Então vamos converter aqui os dois valores, né? No caso aqui, a gente está falando de 1 polegada. 1 polegada, nesse caso aqui bem tranquilo, porque 1 polegada equivale a 25,4 milímetros.
ou seja, já é o valor base de conversão, né? Onde uma polegada equivale a 25,4 milímetros ou 2,54 centímetros. Nesse caso aqui, como a gente vai utilizar o milímetro, né, que já é referente à própria fórmula de aplicação, então aí já fica aí direto. Uma polegada igual a 25,4 milímetros. Ou seja, quando a gente for calcular a RPM desse diâmetro, é com esse valor que a gente vai utilizar. O outro aqui é 3/4 de polegada, né? 3/4 de polegada. Se 25,4 milímetros representa uma polegada, aqui a gente está falando de uma relação de fração, ou seja, a gente vai precisar utilizar 3 partes desse todo, né? Então, você dividir aqui a polegada em 4 partes, a gente está dizendo que vai utilizar 3. 3 de 4. Né? Então, nesse caso, é só pegar 25,4, divide pelo denominador, né? Divide por 4, e multiplica por 3. 25,4 dividido por 4 dá 6,35. 6,35 multiplicado por 3 vai dar igual a 19,05. Né? Então, 3/4 de polegada é igual a 19,05. Ou seja, esse aí é o outro diâmetro que a gente vai utilizar. Tá bom? Então, esses são os diâmetros que a gente vai utilizar, 25,4 e 19,05. No próximo vídeo aí a gente fala sobre outras informações. Valeu!